Mas em 1927 era aqui que Heleno começava os seus estudos, na Escola Coronel José Braz, que depois se transferiu para a Praça Coronel José Braz em 1929. Isaltino Alves, o Tininho, o saudoso Tininho, que faleceu perto de completar 101 anos, vamos ouvi-lo num relato curioso com relação a um amigo que Heleno respeitava muito aqui na escola. O nome da professora? Madalena Ladeira, ele é do Raul Ladeira, sobrinha do Pérez. Onde era o campinho que vocês jogavam bola? Atrás da escola. Ele já era muito bravo naquela época? Era o gênio dele, ele tinha muito respeito do Agoré Pedro. Com ele não tirava farinha, não? Ah, não. Ele tinha respeito do Agoré. Agoré era um verdadeiro atleta também. Com a morte do seu pai em 1933, Heleno muda-se para o Rio de Janeiro com a sua família, mãe e irmãos. Mas até 1933, era aqui neste local mais conhecido como Morro da Mangueira que aconteciam as intermináveis peladas com seus amigos. Agora eu estou no Parque de Exposição, onde até final dos anos 1960 existia aqui o campo do Mangueira Futebol Clube. Ao fundo você pode ver ali a Igreja Matriz. Então, neste local que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, Heleno jogou várias vezes nesse campo com o combinado Guanabara ou defendendo o Mangueira de São João Nepomuceno. Mas em 1933, Heleno chega no Rio de Janeiro e começa a se destacar no futebol de praia, no Botafoguinho, que era um time comandado pelo Neném Prancha, um revelador de talentos. Em 1937 e 1938, Heleno vai para o Fluminense e nas Laranjeiras ele se apresenta como jogador de meio campo, como era aqui em São João Nepomuceno também. Nós vamos mostrar uma foto aí do Mangueira de 1935, onde Heleno aparece junto até com seus irmãos, né, o Heraldo e o Oscar. E lá no Fluminense, o treinador da época, o uruguaio Carlos Magno, adianta o Heleno para centroavante. Heleno chega ao Botafogo em 1939, mas em 1940 faz a sua estreia no Campeonato Carioca em 28 de abril, em São Januário, na vitória do Botafogo sobre o São Cristóvão pelo placar de 2-0. Heleno entra no intervalo da partida no lugar do artilheiro Carvalho Leite. A partida estava 0-0 e terminou 2-0 para o Botafogo com 2 gols do Heleno. Ali, Heleno decolava para ser o destaque do Botafogo durante os próximos 7 anos. Um fato histórico da carreira de Heleno de Freitas aconteceu em 1942. Ele foi o artilheiro do Campeonato Carioca com 28 gols. Marca nunca igualada por nenhum outro jogador que vestiu a camisa do Botafogo até os dias atuais. Vale se destacar que Heleno de Freitas teve sucessores, como Paulo Valentim, Amarildo, Quarentinha, Roberto Miranda, Jairzinho. O único que mais se aproximou de Heleno de Freitas foi Túlio Maravilha, ao marcar 27 gols no Campeonato Carioca de 1995. Em 1944, além de ser o principal jogador do Botafogo, Heleno tem a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Em 1944 também acontece um jogo histórico entre Botafogo e Flamengo, que ficou caracterizado como o jogo do Senta. Botafogo venceu o Flamengo pelo placar de 5-2. Heleno marcou 2 gols nessa partida, sendo que no 5º gol houve uma dúvida se a bola tinha entrado ou não. Aliás, vale se destacar que Heleno de Freitas é o maior artilheiro de todos os tempos do clássico entre Botafogo e Flamengo. E em 1945 forma o poderoso ataque da seleção brasileira com Tesourinha do Internacional, Zizinho do Flamengo, Heleno do Botafogo, Jair e Ademir Menezes do Vasco da Gama. Esse ataque é considerado por muitos da crônica esportiva brasileira como o maior ataque de todos os tempos da seleção brasileira. E é com este ataque que o Brasil conquista o vice-campeonato do Sul-Americano disputado em Santiago do Chile. O Brasil não foi campeão, mas Heleno volta como artilheiro da competição e o principal jogador do Brasil. Chegando ao nosso país, recebe de Ari Barroso o título de Diamante Branco, pois já existia Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Em 1946, mais uma vez Heleno de Freitas é destaque da seleção brasileira, agora no Sul-Americano disputado na Argentina. Neste mesmo ano, Heleno faz mais uma aparição aqui em São João Nepomuceno, desta vez com o combinado Guanabara, para enfrentar uma equipe do Botafogo local. E é neste jogo
neste mesmo local que eu estou aqui, onde existia o campo do Mangueira, que acontece um fato inusitado. O Botafogo trouxe um goleiro de Juiz de Fora que, conhecendo o temperamento do Heleno, após um impedimento do ataque do combinado Guanabara, ao invés do goleiro repor a bola para o seu próprio companheiro, ele rola a bola para o Heleno de Freitas. Mas esse caso vai ser contado por quem estava no local e presenciou essa cena. Aí teve um lance lá que o juiz deu impedimento do Heleno. Aí o goleiro que estava jogando com o Botafogo zombou do Heleno, jogou a bola para ele, chapou, não precisa disso não. Aí depois o Heleno pegou uma bola lá no meio do campo, vem, tá. Aí quando chegou na entrada da área assim, ele chutou e falou, pega essa, palhaço. A bola foi entrando assim. O goleiro, ó, ficou com vergonha, né? No final de 1947, o então presidente Carlito Rocha vende Heleno para o Boca Juniors da Argentina, na maior transação do futebol brasileiro até aquela data. Em 1949, Heleno retorna ao Brasil, vai defender o Vasco da Gama, que formava o Expresso da Vitória. A sua estreia aconteceu em 25 de maio, contra o Arsenal da Inglaterra. Heleno entrou no segundo tempo e o Vasco venceu por 1-0. A sua segunda apresentação com a camisa do Vasco da Gama aconteceu contra o Rapid Viena da Áustria. O Vasco ganhou por 5-0 e Heleno marcou 3 gols. Os outros 2 gols foram marcados por Ademir Menezes. Essa equipe do Vasco da Gama estreou contra o Bom Sucesso, vencendo pelo placar de 11-0. Heleno fez 2 gols e participou de outros 6. Essa equipe conquistou o título de campeão carioca de 1949. É o único título de campeão carioca que Heleno conquistou. O jornal Estado de Minas, de 1979, traz a seguinte manchete: antes de Pelé, o melhor. Se referindo a Heleno de Freitas. E o Heleno tinha um diferencial dos outros jogadores mesmo. O seu alfaiate era de Tico, que era o mesmo alfaiate do presidente Getúlio Vargas. Quando ele chegava na boate Vogue, o pianista austríaco Sacha Ruby parava tudo que estava tocando, dedilhar, mas folha serrar. Meu Coração Insensato era a música preferida do Heleno. Quando ele tocava essa música, todos que estavam na boate sabiam que Heleno acabara de chegar. Relatos do livro Nunca Houve um Homem como Heleno, do jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves. Com várias convocações para a seleção brasileira e com seu desempenho no Sul-Americano de 45 e 46, Heleno de Freitas criava a expectativa de disputar seu primeiro Mundial em 1950, visto que não ocorreram as Copas de 42 e 46 devido à Segunda Guerra Mundial. Mas um desentendimento com Flávio Costa, que era o técnico do Vasco da Gama e da seleção brasileira, impediram que Heleno concretizasse este seu sonho. Após a derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950, Heleno de Freitas teria dito a seguinte frase, abre aspas, se eu estivesse lá, o Brasil não teria perdido, fecha aspas. E esta frase teria sido dita por Heleno de Freitas no bar Dia e Noite, na segunda-feira, portanto, um dia após a derrota do Brasil para o Uruguai. Mas quem vai nos contar é quem estava lá. Com a palavra, João Batista Furlan. Inclusive, aconteceu um dia depois que o Brasil perdeu a Copa, isso. Ele sentou na mesa com a gente, foi onde ele falou que se tiver, o Júlio perguntou, se você estivesse julgando, Heleno, estivesse julgando o Brasil era campeão, porque eu matava o Bidu Varela, palavra dele, né? Mas você matava, você quebrava o homem e ia ser expulso, não tinha problema, Júlio. Eu ia ser expulso, mas o Ademir ganhava o jogo sozinho, porque aí eu não estava lá, mas o Bidu Varela também não estava. E o Bidu Varela não estava em campo, o Ademir ganhava o jogo sozinho, porque o Ademir ficou com medo dele. Mas eu não tinha medo dele, não. Eu não tinha medo dele, não. Ele estava em São João e como sendo no dia Na segunda-feira. da segunda-feira. Neste mesmo ano de 1950, Heleno deixa o Brasil novamente e vai para a Colômbia defender o Atlético Júnior de Barranquilla. Retornando da Colômbia em 1951, Heleno tem uma rápida passagem pelo Santos, 1 ou 2 treinos.
e desembarca no Rio de Janeiro para jogar no América. Heleno, em 4 de novembro de 1951, pisa no gramado do Maracanã como jogador profissional pela primeira e última vez e também veste a camisa do América pela primeira e única vez. Ali encerrava-se a carreira de glórias, de glamour e também de dramas de Heleno de Freitas. Em 1953, Heleno tem a sua primeira internação. Vai para uma clínica de repouso, mas não se recupera como devia e em 1954 é internado em Barbacena, na clínica São Sebastião, de onde só sai em 8 de novembro de 1959 para ser sepultado aqui em São João Nepomuceno. Crônica Esportiva Brasileira foi representada por Ângelo Gomes, correspondente do Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, que na foto você observa com um terno escuro segurando a alça do lado direito do caixão de Heleno de Freitas. Foi o correspondente que veio aqui da Crônica Esportiva Brasileira a dar o seu último adeus a Heleno de Freitas. Ângelo Gomes, que acompanhou as glórias, o glamour e também os dramas de Heleno de Freitas, foi solidário neste último momento. E aqui eu dou minha pequena parcela de contribuição para que, junto com outras pessoas, não deixe que a história se perca. E aqui o nosso conterrâneo ilustre, Heleno de Freitas, também ficou lembrado por mim. Um abraço a todos vocês e obrigado por ter me acompanhado neste modesto documentário.